E aí, pessoal, mais um capítulo, né? Capítulo 13 do livro Interpretação Espiritual das Escrituras, do Joel Goldsmith. Para quem não está acompanhando aí desde o primeiro capítulo, eu sempre estou deixando na descrição do vídeo um link para um documentário em que fala quem foi Joel Goldsmith, né? Fala um pouco da vida, do trabalho dele, ok? E é um documentário muito bom. Quem tiver interesse, eu aconselho a estar verificando esse documentário, ok? Pessoal, é bom que acompanhe todos os capítulos aí desde o começo, mas esse livro, ele qualquer capítulo que você começar a leitura é muito bom, assim, não tem uma continuidade. Cada capítulo é uma conversa, ok? Vamos lá então, capítulo 13, Consciência Individual Infinita. Cada indivíduo no mundo tem dentro de sua própria consciência toda a invenção, todas as artes já conhecidas. Nós somos a personificação de toda a lei do universo. Através de um processo que chamamos de aprendizado, parece que estamos nos ocupando com um pouco de metafísica hoje, um pouco de música amanhã, enquanto a verdade é que eles já fazem parte da nossa consciência. E a nossa percepção deles só está se desdobrando aos poucos. Há pessoas que são capazes de compreender essas coisas sem passar pelo processo habitual. Isto é a consciência divina. Isso explica crianças prodígios. Essas pessoas têm a mente universal, sem qualquer obstrução. Quanto mais nos aproximamos da realização dessa consciência universal, mais infinitude se torna aparente. A verdade não é acrescentada à sua consciência. Ela vem através do desdobramento de si mesma. Nossa assim chamada consciência humana é um obturador, comparação com a máquina fotográfica. Em um determinado ponto, ele admite muito pouca luz. Abrindo um pouco mais, ele admite mais luz. E quando nos tornamos mais e mais espiritualmente atentos, o obturador, a consciência, abre mais e mais, até que finalmente toda identidade humana desaparece. A plena luz então brilha. Nós não podemos aumentar a nossa consciência, que já é infinita, mas podemos nos tornar consciente de sua natureza infinita. Você não pode acrescentar nada a si mesmo. Você não pode nem mesmo tornar-se mais espiritual ou mais sábio, mas apenas mais consciente do infinito de sua própria consciência espiritual. Na proporção em que você percebe que Deus é a mente, a substância e o espírito de você e de mim, de todos nós. Podemos vir para o estudo da metafísica ou da Bíblia para ganharmos mais saúde,
riqueza ou atividade nos negócios. Mas, em última análise, não é o que vai acontecer conosco. Na verdade, este aumento da sensação espiritual de bem produzirá um sentido de vida melhor, aumentará facilidades materiais e até mesmo prolongará o nosso sentido humano de existência em alguns anos. Mas este não é o objeto do nosso estudo. O objeto de nossa busca da verdade é ganhar um sentido espiritual de existência para que possamos viver perfeitamente e eternamente. Podemos, de repente, descobrir que a doença ou a discórdia ou falta desapareceram. Mas isto só terá valor se servir como um trampolim para as manifestações reais da existência espiritual. Se não levar a isso, na melhor das hipóteses, só pode ser um caso de troca de um pedaço ruim de corpo por um pedaço bom. A média dos estudantes de metafísica está satisfeita em parar ali e deixar a vida tornar-se apenas uma rodada de manifestações ou tentativas. A verdade torna-se apenas uma nova forma de medicina para ele. O efeito é o mesmo que chamar um médico para administrar a pílula e o erro. A causa da doença não está sendo tratado. Não é dever da verdade curar-me, mas revelar a natureza espiritual do meu ser, de modo que eu não precise uma sequência constante de tratamentos. Também nos voltamos para o estudo da Bíblia para experimentar um melhor senso de companheirismo. E nós experimentamos isso em um amigo, marido, esposa ou filho. O objetivo de nosso estudo é, então, em primeiro lugar, a melhoria da nossa identidade humana, a melhoria da nossa existência humana, na saúde, riqueza, harmonia, companheirismo, mas não vamos parar por aí. Em 7.000 anos de história registrada, nunca tivemos paz no mundo, apesar de milhares de religiões que há sobre a Terra. Todas falharam em trazer a condição de paz. E por uma razão, elas não conseguiram enfatizar a unidade do indivíduo e Deus. Quando percebemos essa unicidade, percebemos que esta é a verdadeira relação no mundo. Não há mais nenhuma necessidade por guerra. Na realização da unidade, demonstra-se a impossibilidade do preconceito racial, ou religioso, ou a inveja da posse de alguém. Este conhecimento é útil. Essas coisas são leis absolutamente demonstráveis da Bíblia. As leis do ser e vai acabar com a intolerância, o preconceito, o desejo de posse do outro. É impossível odiar ou temer alguém após a realização da percepção da unidade. Após o momento de percepção, não precisamos de igrejas, livros ou ministros. O homem espiritualizado é a única coisa que precisamos perceber, realizar. A vida é autossustentada. Que vida? A única vida que temos, a sua vida, minha vida. Esta grande visão virá a nós apenas quando transcendermos a individualidade humana, personalidade, e começarmos a viver a divindade de nosso ser. João disse:
Agora somos filhos de Deus. Aqui, novamente, há uma diferença em nosso estudo da Bíblia que frequentemente acreditamos ser realizado simplesmente lendo. Não importa se João disse isso ou não. Porém, se vemos que está sendo revelada a nós a verdade do ser, então a declaração, em vez de ser uma citação bíblica, se torna uma lei para o nosso ser. As citações da Bíblia não têm sentido enquanto estão no reino das citações. Mas quando nós as aceitarmos como leis, elas se tornam leis para a nossa demonstração. Vós sois a luz do mundo. Aprovada esta afirmação, torna-se uma lei para a nossa demonstração. Desde os primeiros estudos bíblicos, faz-se menção da vinda do Messias. Esta promessa, tomada literalmente, não tem sentido. Não pode fazer nada por nós. Prosseguindo, a Bíblia registra a vinda do Messias, cumprindo a crença de que a profecia significava a vinda de um homem. Se formos muito honestos, admitiremos que por si só isso não fez nada para nós. O único valor da profecia da vinda de Cristo será quando ela é entendida como a vinda de Cristo na sua consciência e na minha consciência. E temos que despertar para a realização que somos esse homem espiritual, o Filho de Deus, o Messias, chamado Paz, poderoso conselheiro. Se o sentido histórico da Bíblia é literalmente verdadeiro, todos os anos antes do advento de Jesus, durante o tempo que o Messias foi prometido, teriam sido anos de escuridão absoluta, sem um Salvador de qualquer tipo. Então, encontramos o registro do homem Jesus, o qual foi registrado como o Messias prometido. Se este registro é literalmente verdade, que a vinda do Messias ou Salvador é a vinda de um homem à Terra, então não houve Salvador na Terra desde 33 depois de Cristo. Em outras palavras, toda a história do mundo, de acordo com a interpretação literal da Bíblia, mostra apenas 3 anos durante os quais Deus teve um Salvador na Terra. Se agora aceitamos a revelação depois de Cristo, que somos filhos de Deus, e antes que Abraão existisse, eu sou, então saberemos que sempre houve um Salvador do mundo. Portanto, essas promessas não podem ter relação com a realidade. E estas declarações devem ter algum outro significado vital. A promessa literal do Antigo Testamento é que haverá um Messias ou Salvador. E quando literalmente interpretado, os evangelhos do Novo Testamento apresentam a vinda de um homem em cumprimento da antiga profecia. Este Salvador fica na terra por alguns breves anos e novamente deixa o mundo com apenas uma promessa de um futuro Salvador, a segunda vinda. Espiritualmente interpretado, o registro do Novo Testamento do nascimento de Cristo é o nascimento de nossa consciência, onde e quando ela ocorre. O nascimento na manjedoura significa que ele ocorre em um tempo e lugar de pobreza espiritual, o pensamento humano. E é desta maneira que o Cristo vem a nós. A vinda de Cristo é a vinda da perfeição em você e em mim, e não a vinda de um homem que seria perfeito. Nós nascemos como seres humanos, aparentemente,
e crescemos como seres humanos. Através do estudo que fazemos, desenvolvemos algum grau de consciência crística, mas aprendemos que não é suficiente. Temos que desenvolver esta consciência a um grau maior. É preciso que nos tornemos um Cristo vivo, total e completo. Ajudas nos foram dadas ao longo do caminho. Ir à igreja, ler os escritos da Bíblia ou os escritos metafísicos, e na medida em que utilizamos estas ajudas, estamos fazendo progressos ou temos escorregado. Devemos utilizar, tanto quanto possível, a linha de pensamento previsto para o trabalho no capítulo Meditação do livro Caminho Infinito. O objetivo deste é a realização de nossa união com Deus. Dessa maneira, cultivamos o sentido espiritual e despertamos a consciência para a realidade divina. É apenas a crença de que somos seres humanos que nos separa do nosso bem neste momento. O único antídoto para isso é a verdade que eu e o Pai somos um. Mas apenas recitar esta declaração não lhe fará nenhum bem. O que você lê nos livros ou ouve dos homens são demonstrações da verdade. Mas a própria verdade é o que você discerne entre as linhas. Qualquer afirmação só pode ser uma declaração sobre a verdade, e não a verdade em si. No entanto, tal discernimento pode servir para mantê-lo em sintonia com o infinito, até que a consciência responde e se abra. Portanto, esse deve ser o nosso trabalho consciente para perceber nossa união com Deus e com cada ideia espiritual de felicidade, prosperidade, simpatia, saúde. Quando nos damos conta de nossa unidade com essas qualidades, nós a demonstramos. Essa percepção não só nos permite expressar essas qualidades aos outros, mas obriga os outros a expressá-las para nós. A Bíblia nunca deve ser considerada pessoal, nem mesmo quando se usa os nomes de pessoas, lugares, cidades ou rios, mas significativa de qualidades e atividades espirituais. Os hebreus ainda estão profetizando a vinda de Cristo. Eles ainda estão em apuros, porque eles estão reconhecendo em si mesmos a falta de ajuda espiritual, direcionando-a para o futuro. Muitos cristãos também estão aguardando a segunda vinda de Cristo, e eles também estão adiando a sua esperança de salvação para algum momento futuro. Isto é fatal para a demonstração. Supondo que por alguma razão nos encontremos na rua, todas as propriedades, posses, etc., se foram. Nós não temos nada atrás para retornar ou recorrer. Estamos completamente sozinhos. Deus é menos Deus. Naquele momento, que o momento anterior, quando pensávamos que tínhamos tanto, este é um ponto que devemos entender. O que é esse Cristo? Sua consciência, a infinita, divina, espiritual consciência, que é a sua consciência individual, quando o seu sentido de um poder à parte de Deus for superado. Assim, então, se você se sentou perfeitamente imóvel, sem um pensamento exceto "Obrigado, Pai, eis-me aqui",
e onde eu estou, Deus está, não dois, mas um, você se encontrará em período breve de adaptação, no mesmo nível de suprimento e saúde que você tinha antes da perda. Como sua consciência se desdobra, revela-se, ela vai mantê-lo e apoiá-lo no mesmo nível que você já atingiu. No pensamento humano, há estados e estágios de consciência. E quando o eu pessoal ou ego é de suma importância, nós estamos com a finalidade principal na vida de conseguir, realizar, adquirir. Toda a nossa vida está orientada para nós. Enquanto o mais elevado estado de identidade humana é marcado pela preocupação em ajudar, ensinar, cooperar, então a vida está fluindo para fora de nós. E estamos mais preocupados em ajudar e compartilhar o que temos obtido. Na vida espiritual, vamos mais alto do que isso. Nós somos a luz do mundo e não estamos mais preocupados com o quanto temos ou se não temos nada. Nossa preocupação, então, é realmente sermos a luz do mundo, manifestando uma maior harmonia da existência espiritual e permitindo que essa harmonia e perfeição em nós possam atrair aqueles que estão em busca de algo melhor do que eles já têm. Deus não tem favoritos e, portanto, o sentido espiritual não está preocupado em ajudar e ensinar o outro companheiro. Ergue-se o bastante como farol, esperando que o outro colega desperte para a sua própria identidade. Somos uma luz do mundo, na proporção que percebemos que não há trevas no mundo e qualquer aparência ao contrário é ilusão. Este é o lugar onde começa o nosso trabalho metafísico. Devemos viver na consciência de que nós, como indivíduos, somos a luz do mundo. E por que não descemos desse alto estado? Aqueles que ainda não despertaram para encontrar sua verdadeira identidade também serão a luz do mundo, através do nosso contato com eles. A consciência do indivíduo é o Salvador. E quando chegamos a esse entendimento, percebemos que não há necessidade de reconhecimento ou recompensa. A promessa da vinda de Cristo é a promessa da vinda à nossa consciência individual, o Cristo, que já está e estava lá antes de Abraão, que vai estar lá até o fim do sentido humano do mundo, até que não haja mais necessidade para esta grande luz ser filtrada para baixo através de um obturador, ou seja, até a consciência se abrir. A quantidade de trabalho diário feito em meditação determina a quantidade de desdobramento, e que, por sua vez, determina a quantidade de demonstração exterior. Você nunca se livrará de seu corpo, mas você vai se livrar do falso sentido material do seu corpo. A sensação do corpo de Jesus mudou após a crucificação. Mas, de qualquer maneira, era o mesmo corpo. A vida deve se tornar uma aventura e não um número de segurança, previdência social. A vida deve se tornar uma aventura e não um número de segurança social, previdência. Bom, pessoal, esse foi o capítulo 13. Por hoje é isso. Um abraço e até mais.